É culpa do sistema. Sim, o sistema empurra para isso, né? O sistema molda esse comportamento, né? Uma vez que ele degrada a qualidade do ensino básico e impulsiona a qualidade do ensino superior. Eu tenho quase 100% de certeza que você chegou aqui através da primeira parte desse conteúdo que a gente gravou com o Everton. Eu imagino também que se você estiver vindo de lá, você já se inscreveu no canal, já deu o teu like, já deixou o teu comentário e já distribuiu esse conteúdo nas suas redes sociais. Se você não fez isso ainda, eu não sei nem o que dizer. Agora, se você caiu de paraquedas direto nesse vídeo aqui, primeiro as nossas boas-vindas ao canal. Mas faz o seguinte, garante já a tua inscrição no canal. Na sequência, acesse o card que está aparecendo acima para que você possa começar a assistir esse conteúdo desde a primeira parte. Assim você vai entender melhor quem é o Everton, sobre o que nós estamos conversando e a partir de lá você vai ser redirecionado para esse conteúdo aqui onde você está, tá bom? Então tá aí o card, acesse o card, assista a primeira parte e depois você vai vir aqui para continuar assistindo. Ô Everton, e uma pergunta, o que você acha que deveria acontecer para mudar esse cenário? Eu não acredito que dependa unicamente, né, das instituições públicas, embora elas sejam responsáveis aí pelos 99% dessa história. Tá? Então, eu acredito que a iniciativa privada e os cidadãos, né, eles podem dar sua contribuição em função disso, né? A iniciativa privada com um impacto um pouquinho maior, né, principalmente as grandes empresas, mas isso ainda gera efeitos locais, né? Então, quando você vê grandes empresas que promovem programas de treinamento, né, programas de expansão da diversidade de pessoas, né, que não tiveram oportunidade de lidar, né, de ter tido aquele aprendizado, aquele conhecimento, terem, né, você gera um impacto local, você está impactando ali talvez algumas centenas, milhares, né, de pessoas, mas isso não muda a realidade global, né, do país, certo? Isso muda a realidade local naquele contexto onde está sendo inserido. Eu acredito que esses movimentos trazem mudanças, né? As mudanças que a gente vê, grande parte vem em função disso, certo? Mas a gente precisa amadurecer como sociedade, né? De maneira geral, né? Acho que a gente critica demais, né? Todo o governo, tudo que acontece, mas a gente esquece que somos nós que colocamos essas pessoas lá, né? Parte do comportamento que a gente vê das pessoas que estão no governo, a gente vê esse comportamento nas pessoas que também não estão, né? O comportamento de querer se dar bem em toda situação, né? De ser mais esperto do que o outro ali, até no trânsito a gente vê isso. Então, essa educação é parte da evolução como sociedade, né? E não só culpa da gestão governamental que a gente tem. Né? Maravilha. Quem está lá é um dos nossos, né, Everton? Quem está na presidência, quem está no governo é um dos nossos, né? Ou seja, saiu da nossa sociedade, não veio da Lua, não veio de Marte, né? Literalmente começa em casa. Exato. E foram eleitos por nós, então essa aqui é a questão. Exato. Everton, você pode compartilhar exemplos concretos de como a IA está sendo usada para melhorar os processos de negócios, né? Ou criar novas oportunidades em empresas? Melhorar ou mudar processos de negócio, né? Ou criar oportunidades em empresas passam, na minha opinião, por proporcionar uma melhor experiência para quem consome aquele tipo de serviço, né? Eu vou dar um exemplo do varejo, certo? Você compra naquele aplicativo, você compra naquele site que te proporciona uma melhor experiência. Essa experiência, ela pode ser descrita de muitas formas, né? Ou por ter um preço mais interessante, ou por você conseguir encontrar os produtos que você quer nas marcas que você gosta, né? Ou encontrar isso mais rápido, ou tudo isso junto, certo? Então, passar a mudar a maneira como isso cria oportunidades nas empresas, passa por mudar a experiência do consumidor, né? E nesse sentido, a inteligência artificial ela vem fazendo isso há bastante tempo.
conhecimento ou despertar, né, sobre técnicas mais modernas, né, de inteligência artificial, como IA generativa, passou a fazer isso em áreas que não se imaginava, né? Então, até então se imaginava a inteligência artificial substituindo aquelas atividades mais repetitivas, né? E aí o que o ChatGPT trouxe, né, para todo mundo foi, não é exatamente assim, né? Algumas atividades intelectuais não são substituídas, mas elas são empoderadas, né? Eu vou dar exemplos para você, né? Empresas de editoras, né? Editoras de conteúdo que postam conteúdo em texto, né? Artigos na internet, passam a utilizar o GPT para acelerar a escrita ou para acelerar a revisão de um conteúdo. Você substitui um jornalista? Claro que não, né? Você nunca vai substituir um jornalista. O jornalista é a mente por trás daquele conteúdo, né? Mas você ajuda ele. Você aumenta, você estende as capacidades intelectuais dessa pessoa, né? E acelera, você dá mais eficiência para o trabalho. É claro que isso também está ligado ao uso correto da tecnologia, né? Então não adianta pegar isso daqui e colocar lá numa IA generativa. Ela não vai criar o conteúdo para você do jeito que você quer, você vai ter que fazer alguma intervenção, mas alguns insights passam a sair dali também, né? Então acho que ela passa a melhorar os processos, não só no âmbito de velocidade, mas agora também trazendo valor até nas capacidades intelectuais, né? E isso passa a criar muitas oportunidades, né? Tanto para a formação das pessoas, como que a gente acelera a formação de profissionais para que eles adquiram um nível mais alto de senioridade em um menor espaço de tempo, usando isso da maneira adequada, né? E também sobre eficiência, sobre velocidade, né? Não só fazer mais rápido, mas fazer mais rápido com mais qualidade, né? Bacana. A gente sabe que tem gente que ainda que cultiva mitos, né? Sobre qualquer coisa, né? Na verdade, né? E recentemente eu tenho percebido, né? Esses mitos aflorarem, assim, com conversas, né? Churrasquinho, sei lá, ali, com alguém. Um deles é esse, justamente de que ele vai roubar nossos empregos. Aí tem o absurdo de dizer que a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? E a gente vai virar escravo, né, da inteligência, enfim. Mas de que maneira que esses mitos ou equívocos, na sua visão, atrapalham o processo de aprendizagem, de formação de novos profissionais, de inserção de novas pessoas no mercado de trabalho e até na forma como essas pessoas interagem, né, com esses recursos que vão aparecendo dia a dia, né, para que elas façam isso de forma consciente, né? Quais são os mitos que você percebe e como que nós poderíamos fazer para esclarecer essas pessoas, né, menos conectadas, vamos dizer assim, com essa evolução? Tá, joia. Bom, acho que os mitos aí são muitos, né? Os mais comuns que eu ouço quase todos os dias, né? A inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, né? A gente vai ter um futuro com desemprego em massa, né? Ou que as pessoas preguiçosas vão ficar sem emprego, né? Uma coisa é fato, assim, a inteligência artificial, eu não acredito que isso aconteça, né? Mas eu acredito fortemente que as pessoas que conseguem extrair valor desse tipo de tecnologia, estas, sim, vão substituir aquelas pessoas que não conseguem extrair valor desse tipo de tecnologia. Então, a IA não vai substituir ninguém, mas as pessoas que conseguem tirar valor disso, estas, sim, vão substituir as outras que não conseguem. Eu acho que é levar informação, né? Eu acho que a maneira como a gente pode mitigar isso é democratizar o uso desse tipo de tecnologia e democratizar o uso de informação sobre esse tipo de tecnologia, né? Como eu mencionei anteriormente, em países de terceiro mundo, isso é muito mais difícil, né? Porque a gente tem um grupo menor de pessoas extremamente conectado, né? Com acesso a tudo, né? E um grupo menos favorecido, que é a grande maioria, né? Com restrições de uso desse tipo de coisa, né? Ou porque tem um acesso restrito, ou porque
de fato, não têm acesso ainda, né? Uhum. Então, acho que tem um abismo social muito grande que coloca atrito, né, nessa avenida, nessa jornada que a gente tem aqui a trilhar, né? Acho que... E aí eu vejo que a maneira como isso pode acontecer, né, como a gente pode mudar esse jogo, é com acesso à informação, é com oportunidades dentro das companhias que passam a olhar, né, para isso com um olhar de diversidade, com um olhar de inclusão, né, criando oportunidades para essas pessoas que não têm esse acesso passarem a ter, né? Eu até entendo que hoje com a internet, talvez esse atrito, né, que o Everton falou, né, seja bem menor do que, sei lá, vamos para a Revolução Industrial, né? Os nossos pais, nossos avós cortando cana ali, né? Tudo mais, né? O acesso à informação que eles tinham era muito pequeno. Então, quando eles veem máquinas chegando, né, naquela revolução para cortar cana no lugar deles, eles sabem que eles não tinham ideia de que eles poderiam se tornar o tratorista, o mecânico do trator, o cara que vai trabalhar na fábrica para fazer as peças para o trator, trabalhar na autopeças, enfim, a quantidade de empregos que surgiram, né, como o Everton falou, né, desaparecem empregos, aparecem outros. Acho que a grande diferença é que os que aparecem estão mais qualificados do que os que vão sumindo, o que é bom. O que é bom, porque se você está trabalhando em um emprego mais qualificado, você ganha mais, você vai ter acesso a qualidade de vida melhor, a uma condição financeira melhor. Então, você está tirando os empregos repetitivos, as funções repetitivas, os empregos que são mais difíceis de fazer e colocando coisas mais fáceis, né? Mas eu acho que a internet ajuda, né, Everton, nessa coisa de deixar menor, né, essa distância entre a ignorância e o conhecimento, né, eu acho, né? Ela é um grande aliado, mas ela pode ser também um grande vilão, né? Porque você ter acesso abundante à internet não quer dizer que você está tendo acesso abundante de informação útil, né? De qualidade. De qualidade. Né? Então, acho que a orientação desse uso, né? A orientação dessa extração de valor, eu acho que ela é fundamental, né? E particularmente, eu conheço muitas pessoas que têm acesso à internet, né, que já ouviram falar do ChatGPT, mas de fato nunca usaram o ChatGPT para melhorar ali o seu dia a dia, né? E eu vejo isso não só em pessoas que não têm acesso, né? Muitas vezes em pessoas com acesso, né? E ali com um grau de instrução elevado, né? Eu recentemente conversando com um amigo, e ele me disse, poxa, eu gasto muito tempo, porque o meu trabalho ele é analisar documentos, né? E eu gasto muito tempo lendo estes documentos todos, muitas vezes em e-mail, né? E eu perco horas do meu dia para isso, né? E são horas que, cara, me fazem trabalhar a mais, né? Adicionalmente, porque eu tenho outras coisas para fazer também, né? E aí eu perguntei, falei, poxa, mas por que você não usa o ChatGPT para ajudar você a analisar os documentos? Ele falou assim para mim, eu já tentei, e não funcionou, porque ele erra, né? Mas por que ele erra? Ele erra porque o documento é muito difícil de analisar, ou será que você fez o pedido errado? Né? Sentei com ele, peguei um exemplo e fiz, né? E aí ele falou, cara, eu não sabia que tinha isso, né? Ele estava usando errado. Ele está pegando o texto, colocando o texto lá e falando assim, ó, me ajuda a analisar isso aqui, né? Não vai funcionar, certo? Ou seja, a maneira como você pede é determinante para o sucesso, né? Invariavelmente ela vai... Exatamente, invariavelmente ela vai ajudar ou vai te atrapalhar, certo? E aí eu sentei com ele ali, faz assim, né? Você pede as coisas, tenta escrever um contexto, tenta dar um exemplo, né? Ou seja, eu quase ensinei técnicas de engenharia de prompt para ele ali, né? Então, perceba que essa coisa, ela é muito maior do que só o degrau social, né? Ela passa em ter acesso à informação, mas ter acesso à informação útil, né? Ter acesso, conseguir buscar informação que realmente vai te ajudar,
né? Agregue, né? Não adianta ficar lá o dia inteiro no Instagram, né? Não vai funcionar. Assim, não é isso que vai mudar o nosso patamar, né? Então, acho que esse é um grande desafio, né? Como é que a gente coloca a informação útil, a informação que realmente traz possibilidade de mudança, como é que a gente democratiza esse tipo de informação? Porque não é todo mundo que sabe disso, não é todo mundo que vai ter tempo e paciência de falar, beleza, vem aqui então, senta aqui 5 minutos e me ensina a fazer isso, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Como é que a gente tira valor desse tipo de tecnologia que está aqui? É uma tecnologia muito legal, uma tecnologia com um potencial enorme, né? Mas assim como qualquer outra tecnologia que a gente já viu, tirar valor disso daqui não é tão trivial, né? Não é simples, não é as usual para todo mundo, né? Perfeito. Everton, puxando o gancho lá dos mitos, você da área, com certeza você deve ter visto celebridades da IA com renomes vindo a público dizendo que realmente era uma coisa perigosa, dizendo até que a humanidade não estava preparada para isso, que não era hora para fazer, que é uma coisa perigosa. Mas você tem medo? Não, olha, eu acho admirável que a gente consiga caminhar na direção do suicídio coletivo. Essas declarações vamos dizer, dessas celebridades, né, dessas pessoas com peso na IA, vindo a público, não atrapalha, não aumenta esses mitos também, porque os mitos já existem. Nós não podemos falar por eles, correto? Mas dá para a gente especular. O que você acredita que se dá a essas declarações? Perfeito, excelente pergunta, Doni. Como tudo, existem dois lados nessa história, né? Tem um lado das pessoas que trazem isso, né, num olhar crítico, num olhar genuíno, né, de risco, que a gente precisa se preparar, que a gente precisa evoluir, né? Acho que é uma coisa especial nós livrarmos o planeta, né, de um animal pernicioso, perigoso, danoso, né, e, portanto, é uma boa escolha, uma escolha moral, isto é, vamos embora, chega, né, já destruímos muita coisa, já fizemos com que houvesse, né, uma degradação da vida, né, nossa arrogância é brutal. E tem o lado das pessoas que trazem isso ou sob um aspecto oportunista, ou até mesmo sob um aspecto de favorecimento pessoal, né? Eu vi grandes executivos de empresas, né, pessoas públicas, né, celebridades, se posicionando contra isso, só porque essa pessoa não era o proprietário da tecnologia, né, porque se fosse, não ia falar nada, né? Assim como eu vi um posicionamento, tenho visto, né, um posicionamento genuíno sobre o uso desse tipo de tecnologia, que pode ser extremamente nocivo se mal feito, né? Acho que uma das pessoas que eu acompanho e que trazem essa genuinidade, né, na fala, né, é o Bill Gates. If you just pause the good guys and you don't pause everyone else, you're probably hurting yourself. You definitely want the good guys to have strong AI. Bill Gates, ele tem um posicionamento sobre isso de bacana, tecnologia é muito legal, mas vamos tratá-la com o devido cuidado, né? Vamos estabelecer os guardrails para a gente tirar o valor adequado disso daqui, né? Para minimizar os efeitos colaterais, né? Eu tenho uma amiga, uma colega, já tive a oportunidade de palestrar com ela em alguns eventos, né, a Catherine Jarmur. Ela traz um olhar muito crítico sobre inteligência artificial e não é de hoje, né? Ela faz isso há muitos anos, né? Muito em função do viés que a inteligência artificial carrega nos modelos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você tem modelos de propensão a crédito, por exemplo, né, esses modelos de inteligência artificial que falam, olha, tem uma pessoa pedindo crédito, né, dá ou não um empréstimo para ela,
Não estou dizendo que tem, mas é possível que modelos assim carreguem algum tipo de viés, né? Principalmente se você colocar aspectos demográficos, né, das pessoas dentro do modelo, né? Então, por exemplo, o endereço, né, região onde mora, né, coisas que descrevam a classe social, né? É claro que existe um risco muito maior em emprestar dinheiro, e dependendo do montante também para uma pessoa, em determinadas condições, e um risco menor para pessoas em outras condições. Mas não quer dizer que todo mundo nessas determinadas condições é um mal pagador. Não é isso, né? Mas quando você passa a colocar esse tipo de informação para esses modelos são burros, né? Eles vão usar o máximo possível das informações que estão sendo dadas para ele ter a tal da acurácia, né? Ele vai maximizar essa tal da acurácia, né? E mesmo que para isso ele alerte falsos positivos muitas vezes. E isso é viés, né? Então você passa a ter uma acurácia muito maior quando você coloca informações dessas características, né? Mas por outro lado você passa a carregar um viés que passa a generalizar, né? O modelo passa a generalizar aquelas características para todos os indivíduos, né? Naquelas características, ao invés de tratar a individualidade, né? Então, isso é um aspecto extremamente crítico, né? Quando você olha para os modelos de linguagem generativos, eles carregam muito isso, certo? Então, acho que existe esse posicionamento que é genuíno, né? Mas existe o posicionamento oportunista também, né? Eu acho que é muito importante a gente conseguir olhar para o todo, né? O que eu faço quando eu vejo alguém com esse posicionamento, eu tento entender o todo, né? Onde essa pessoa está inserida, né? Quais são, por que ela está falando isso, né? Quais são os interesses dela por trás desse posicionamento, né? Qual que é a história dela, assim? Na história dela, o quanto que ela já fez em prol disso daqui que ela está falando, né? Então, olhar para isso de um âmbito um pouco mais amplo é importante para a gente saber para quem a gente dá ouvidos também, né? Sabe que é interessante que essa explicação do Everton, né, sobre a questão de celebridades virem falar mal da IA e tudo mais e tal, né? Eu lembrei, né, de algo que eu vivenciei, que é o seguinte, eu acho que é cúrcuma, né, o nome, não sei, mas antigamente era vendido na forma de coloral, né? É cúrcuma, não sei se é o nome. Então você tem lá os pacotinhos de coloral, né, que é um tempero que você coloca em carnes e tal e tudo. E eu lembro que em determinado momento da minha vida eu li que aquilo dava câncer, né? Dava câncer e tudo mais e tal, que o correto era usar extrato de tomate. Bom, eu não acreditei, porque eu tenho um jeito muito, eu desconfio de tudo, eu sempre estou com o olho aberto, todo fechado, né? Mas eu falei, tem coisa aí, né? Mas tudo bem. Aí, tempos depois, anos depois, né, eu vi uma outra matéria, também de uma pessoa de influência, nos dois casos, influência na área da saúde, tá? Dizendo que, na verdade, extrato de tomate tinha esse ou outro, esse ou aquele agente conservador, né, conservante, que dava câncer, que, na verdade, seria legal voltar a se alimentar de coloral, temperar com coloral. Mas ninguém chegou para falar assim, use tomate, corte tomates ali, né, e coloque tomate. Ou seja, na verdade, como o coloral e o extrato de tomate eram produtos industrializados, ficou muito claro, né, que na verdade é uma guerra comercial, um tentando desfazer do produto do outro para ganhar mercado, né? Em muitos casos, assim, o maior degradador dessa história é a pessoa que sai usando, né? Ela não tenta saber mais antes de sair usando, né? Uma referência que eu faço sempre é assim, a gente nunca lê o manual de instrução das coisas, né? E sai usando aquela coisa. A gente está tirando de verdade toda a tecnologia que a gente, todos os recursos que a gente pode tirar daquela tecnologia. Sei lá, cara, você comprou um carro super moderno, né? E tem ali muita tecnologia lá na multimídia.
né? A gente sai usando sem saber se a gente está de fato conseguindo tirar tudo dali, né? E a gente faz isso com tudo, né? Esse caso que eu contei do meu amigo, né? Ele tentou usar o GPT, falhou miseravelmente e não olhou mais, né? Mas por quê? Ele tentou usar sem saber, ele não se preocupou em procurar os manuais de instrução de uso desse negócio antes de usar, né? Então, mesmo as pessoas com acesso à informação negligenciam esse acesso, né, em prol de um uso acelerado, em prol de uma ansiedade, né, e muitas vezes se frustra porque está usando mal, né, está usando errado e nem tentou buscar a informação para usar direito, né. Bom, Everton, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. E como que você vê o equilíbrio entre a automação realizada pela IA e as necessidades contínuas de habilidades humanas únicas no mercado de trabalho? Perfeito. Pergunta difícil, Doni. Bom, cada vez mais a gente passa a desenvolver o pensamento crítico de resolução de problemas, né? Então, ser crítico no sentido de buscar melhores formas de solucionar problemas, né? E isso invariavelmente passa pela aptidão em aprender e se adaptar, né? Esse exemplo que eu mencionei, né, desse episódio com o meu amigo. Ali, esse é um exemplo claro da aptidão em aprender e se adaptar, né? É isso que a gente tem que buscar. Tarefas repetitivas, tarefas corriqueiras, né? E agora, algumas tarefas que exigem um grau de intelecto um pouco maior, analisar texto, por exemplo, interpretar texto, né? Sumarização de conteúdo. Isso é uma tarefa que demanda uma carga cognitiva maior, demanda um esforço mental maior, né? Mesmo isso a gente consegue fazer. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender sobre essas tecnologias, aprender como usar essas tecnologias. E aí não estou dizendo que todo mundo precisa ser um especialista em inteligência artificial, mas as pessoas precisam aprender a tirar valor disso, aprender a lidar com isso como usuários dessas tecnologias, né? Então, na minha opinião, esses dois fatores são fatores-chave, né, para a gente conseguir equilibrar isso, né? O pensamento crítico de resolução de problemas, né, e a aptidão para aprender e se adaptar. Aprender a aprender, né? Isso não é comum, né? Muita gente não está habituada, né? Muita gente não sabe aprender, né? Muita gente não tem dificuldade de se adaptar. O equilíbrio, para mim, ele vai vir por aí. Bacana, ótimo. Tudo bem, Everton. Me rendo à inteligência artificial, mas eu tenho 18 anos. Eu sou muito novo, eu não sei nem por onde ir, não sei que curso fazer, que faculdade, enfim. Como que eu me preparo como profissional? Quais são, né, as tendências emergentes, assim, em termos de profissões relacionadas à inteligência artificial? Como que eu posso me preparar para ser um profissional da área? Quer saber qual foi a resposta do Everton em relação a essa pergunta que a gente fez para ele? Ele vai responder a esta e outras perguntas aqui do lado, ó, no card, nesse vídeo que a gente deixou aqui para você. Mas antes, segura aí, se você se esqueceu de se inscrever no canal no início desse vídeo, é hora de fazê-lo. Faça agora, já deixa o teu like, o teu comentário, compartilha nas suas redes sociais e daí você clica aqui do lado para assistir o restante. Combinado?